Seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Entendemos que o último livro da Bíblia é uma mensagem em código de Deus para o seu povo, e para que essa mensagem seja compreendida, são necessárias algumas chaves que desvendem o código. A primeira chave é a chave mestra, o Espírito Santo. A segunda é entender que estes símbolos ou sinais no livro do Apocalipse são sinais bíblicos. Se você procurar a ocorrência do símbolo que aparece no Apocalipse em outras referências bíblicas e entender o significado naquele contexto, terá grandes chances, com a ajuda do Espírito Santo, de entender o seu significado também no livro do Apocalipse. A terceira chave que o ajudará a desvendar o código desta mensagem está relacionada com as características do Apocalipse. Este livro possui 22 capítulos. E é importante entender como eles estão organizados e como o livro está estruturado. Alguns dos nossos objetivos com este curso são o de mostrar com os livros da Bíblia como eles estão organizados. Dar uma visão geral de cada um deles, além de enfocar o tema central de cada livro. Mas o objetivo, que está acima de todos estes, é buscar a aplicação da verdade ensinada em cada um dos livros da Bíblia para a sua vida. Agora que estamos estudando o livro de Apocalipse, gostaria que todos estes objetivos fossem atingidos. A maioria dos evangélicos acredita na chamada interpretação futurista do livro do Apocalipse. Eu acredito. Se você não acredita, vai ficar no escuro, porque a única interpretação do Apocalipse que compartilharei com você será futurista. No capítulo 1, versículo 19, quando o apóstolo João teve sua experiência na ilha de Patmos, recebeu a seguinte instrução: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este versículo nos mostra qual é a característica básica deste livro, e estava ordenando que João escrevesse tudo o que viu. Esta experiência de João na ilha de Patmos foi impressionante. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram uma experiência marcante com ele. Jacó lutou com um anjo. Enquanto Isaías tinha seus momentos devocionais no templo, houve um grande terremoto. Foi então que ele viu o rei sobre o altar. Isaías viu o Senhor. Podem acreditar, esses homens tiveram experiências tremendas com Deus. O primeiro capítulo do Apocalipse relata a experiência de João na ilha de Patmos durante o tempo em que esteve exilado por causa de sua fé. No dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, João foi levado pelo Espírito. A expressão levado pelo Espírito significa ele teve uma visão, conforme ele mesmo afirmou. Esta experiência de João é a essência do livro do Apocalipse. Este livro é um registro da revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Patmos. Ele recebeu a ordem para escrever esta revelação para as 7 igrejas espalhadas na Ásia Menor. João relata sua experiência no primeiro capítulo do Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A palavra anjos poderia ser traduzida do original grego por pastores. Este é um estudo que visa dar a vocês uma visão geral do livro do Apocalipse. E por isso nós não vamos poder nos deter na experiência de João.
Os detalhes das experiências dos servos do Senhor mencionadas na Bíblia não são enfatizados. Por isso quero usar o curto espaço de tempo que nós temos para enfocar os resultados desta experiência e não os detalhes. Preste atenção nos verbos usados neste relato de João. Achei-me no Espírito. Ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. Você não acha que a experiência de João é parecida com a experiência de Moisés diante da sarça ardente, que não era consumida pelo fogo? Ele disse, que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Quando o Senhor viu que Moisés ia se aproximar para ver, ele se revelou para Moisés e falou com ele face a face, como se fosse de homem para homem. Poderíamos dizer que o simbolismo destes episódios é que o pré-requisito para ter uma experiência profunda com Deus é voltar-se para Ele, ir até Ele, aproximar-se. Peçam, um pedido intenso, e lhes será dado, busquem, uma busca intensa, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. João estava numa ilha. Não sabemos por quanto tempo ele ficou lá, mas ele se virou como Moisés fez no deserto. Ele se virou para ver de onde vinha aquela voz que falava com ele. Ele se virou e a voz falou. Observe os verbos que João usou para descrever o que aconteceu. Voltando-me, vi. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Todos que veem Deus, não importa se lutando com um anjo ou num redemoinho, ou num terremoto, ou no templo, não importa os detalhes, quando veem Deus, todos ficam sem palavras para se expressar e ficam impressionados com a majestade dele. Também ficam sem palavras para expressar a consciência do seu próprio pecado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Foi assim que Isaías se sentiu. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Foi assim que Isaías se sentiu quando viu o Senhor. Com João foi a mesma coisa. Quando ele viu a Cristo, o Cristo eterno, ele caiu aos seus pés como se estivesse morto. Jesus nos chamou para morrermos para nossos próprios planos, vontade e querer, e vivermos para Ele. Quando João caiu aos seus pés como morto, Jesus colocou sua mão sobre ele e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O Espírito Santo precisa fazer uma obra na vida de uma pessoa, para depois, como resultado desta obra, Jesus se tornar o primeiro na vida dela. Jesus disse a Nicodemos, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Só mesmo quem nasceu de novo pode ter um relacionamento íntimo com Jesus. Imagine a cena. O Cristo ressurreto, o Cristo eterno, colocando a mão sobre João e dizendo, eu sou o primeiro. Muitos acreditam que o apóstolo João estava terminando a primeira parte de sua missão quando registrou aquela experiência. A ordem foi, escreve, pois, as coisas que você viu. Depois ele ouviu, escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. João deveria escrever sobre as coisas que eram, que existiam nas 7 igrejas. Essas igrejas Éfeso, ou Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eram as igrejas que existiam naquele tempo. As cartas para estas 7 igrejas estão nos capítulos 2 e 3. Por isso, muitos acreditam que João acabou a segunda parte da sua missão depois que escreveu as cartas para as igrejas registradas nos capítulos 2 e 3. As cartas para as 7 igrejas na Ásia Menor deveriam ser lidas como uma oração e aplicadas de maneira devocional na vida da igreja e em nossa vida particular. O autor destas cartas não foi um instrumento para escrever como foram os autores das cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses, Tiago e 1 e 2 Pedro, que também foram cartas a igrejas. Desta vez o autor foi o próprio Cristo vivo e ressurreto. Era o Cristo ressurgido falando com João e através de João para aquelas igrejas. Algumas dessas cartas foram finalizadas com as palavras, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
No capítulo 1, lemos que João viu 7 candelabros de ouro e Cristo no meio deles. Onde Cristo está hoje? Você está lembrado que os sábios do Oriente também fizeram esta pergunta? Onde está o rei dos judeus? A resposta é, ele está no meio das igrejas. Apesar dessas igrejas terem vários problemas, o Cristo vivo e ressurreto está no meio das igrejas e tem uma mensagem para elas. Para a igreja de Éfeso, Jesus disse, você abandonou o seu primeiro amor. Isso me intriga porque quem tomava conta desta igreja era Timóteo. Paulo disse em suas cartas que Timóteo era um pastor cheio de amor e por isso foi enviado por Paulo para cuidar da igreja. É interessante observar que a igreja pastoreada por Timóteo tivesse que ouvir essa repreensão, né? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Creio que este seja um desafio e tanto. Se você acha que é uma pessoa através de quem Deus ama as pessoas, lembre-se que você pode perder a experiência de ser um veículo através do qual Cristo ama aqueles que Ele deu para que você amasse com o amor dele. Você pode perder essa bênção. Por isso a exortação nessa carta é, arrependa-se. É óbvio que estas cartas foram escritas para crentes. Será que os crentes precisam se arrepender? Claro que sim. Você não se arrepende apenas uma vez. Precisamos nos arrepender sempre. Alguns estudiosos acreditam que estas 7 igrejas, além de serem igrejas que existiram realmente, são também um retrato da igreja hoje. O livro do Apocalipse é fascinante, muito profundo e uma fonte inesgotável de ensino. Procure se lembrar que não é uma questão de ser uma mensagem para a igreja que ficou no passado ou para a igreja de hoje. Geralmente são para as duas. Quando estudamos as 7 igrejas, observamos que as características daquelas igrejas servem para retratar as características da igreja de hoje. Os que concordam com esta ideia acreditam que a carta à igreja de Laodiceia representa as igrejas dos tempos modernos. A igreja de hoje é morna, sem entusiasmo, muito rica, que acha que não precisa de nada. E não sabe que espiritualmente é miserável, pobre, cega e nua. A exortação à igreja de hoje é, você deve se sentir com roupas brancas. Você deve se arrepender e ser purificada pelo fogo do castigo da perseguição para que fique pura como ouro. Está nesta carta, que é a passagem tão conhecida de todos nós, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O Cristo ressurreto está dando uma mensagem bem direta para a igreja de Laodiceia. Olha, eu a amo demais para permitir que você continue a ter comigo esta relação indiferente. Por isso estou batendo a porta da sua vida. Estes problemas que você não consegue resolver, sou eu batendo na sua porta. Veja o que há por trás das tempestades e dos problemas que você não consegue resolver. Eu estou batendo a porta da sua vida porque amo você. Abra a porta da sua vida e me convide para entrar no seu coração e nas áreas mais importantes da sua vida para que tenhamos comunhão. Depois que João transcreve as cartas para as 7 igrejas, ele conclui a segunda parte de sua missão. Para muitos, a parte mais importante desta missão começa no capítulo 4. No capítulo 1, João registrou sua experiência e o que viu. Nos capítulos 2 e 3, ele registrou a situação das igrejas através das cartas para elas. Mas a partir do capítulo 4, João iniciou outra parte de sua missão. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A maior parte do Apocalipse refere-se ao que vai acontecer no futuro. A partir do capítulo 4 até o final do livro, todo o seu conteúdo é referente ao futuro. Esta característica é uma das chaves que nos ajudará a compreender o livro do Apocalipse. Para enfocar melhor a chave de número 4, que nos ajudará a decodificar a mensagem do Apocalipse, precisamos entender a cronologia dos capítulos 6 ao 19. Os capítulos 4 e 5 são relativamente fáceis. Eles possuem uma linguagem de sinais muito bonita relacionada à adoração no céu. Eles são absolutamente belos, repletos de revelações sobre o céu. Já no capítulo 6, o tom muda e o livro se torna mais difícil de ser compreendido. Conheço um pastor que estava dando um estudo sobre o Apocalipse já pela metade do capítulo 7.
Ele estava lendo uma passagem e todo mundo acompanhava a leitura na própria Bíblia. Quando ele terminou, perguntou: "E vocês querem saber o que tudo isso significa?" Todo mundo olhou para ele e alguém disse: "Não entendi nada." Achei tão franca a resposta. Realmente, depois do capítulo 6, é muito difícil interpretar esse livro. Peça ao Espírito Santo para ajudar você a interpretar essa parte difícil do Apocalipse. Procure entender a cronologia existente nos capítulos 6 a 19. A série de eventos que compõem a segunda vinda de Cristo abrange um período muito longo. Existe muito tempo envolvido desde o primeiro acontecimento até o último. A duração desse tempo depende da interpretação e da ordem cronológica que você adota. Estes eventos precisam ser organizados em ordem cronológica, mas isso é muito difícil de ser feito. De qualquer forma, independentemente da ordem que você acha que eles vão acontecer, o tempo de duração da sequência desses eventos é muito longo. Dentro deste leque de eventos que compõem a segunda vinda de Cristo existe a chamada Grande Tribulação, que durará 7 anos e constitui-se um dos eventos mais rápidos. Jesus falou no Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e 25, sobre uma grande tribulação. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Houve períodos na história da igreja que o sofrimento foi tão grande que alguns pensaram que já era grande tribulação. Talvez se você tivesse passado por alguma guerra, rodeado de fome, perseguição e matança, você também acharia que estava vivendo a grande tribulação. Mas quando Jesus descreveu a grande tribulação, ele afirmou que se aqueles dias não fossem encurtados milagrosamente, não sobreviveria ninguém. Você já assistiu a algum filme que tenta retratar o fim do mundo? Eu vi o filme The Day After. Este filme tenta retratar o que seria um holocausto termonuclear. Poderíamos dizer que este filme dá uma ideia da grande tribulação. A grande tribulação é o assunto dos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Alguns estudiosos acreditam que ela durará 7 anos. Os capítulos 6 a 19 enfocam este período. A grande tribulação está ilustrada nesta parte do Apocalipse através dos julgamentos. No capítulo 6, lemos sobre a abertura do primeiro selo. E toda vez que um selo é aberto, um julgamento terrível e impressionante acontece. Depois acontecem os julgamentos das trombetas. 7 trombetas, e isso quer dizer que é um julgamento completo e perfeito. Cada vez que uma trombeta toca, acontece um julgamento. Os selos são abertos no capítulo 6, as trombetas tocam nos capítulos 8 e 9. Depois, no capítulo 16, temos 7 taças e todas elas derramam. Cada vez que uma taça derrama, mais um julgamento acontece. Há muitas razões porque parte do Apocalipse é difícil de ser entendido pela maioria das pessoas. Ele pode ser difícil para algumas pessoas porque é assustador e nós não gostamos de ler sobre um futuro assustador. Ai, ai, ai. É isso que ouvimos com todos esses julgamentos. Ai, ai, ai. O Apocalipse não ajuda a combater a depressão. Por favor, não recomende a leitura do Apocalipse para ninguém que esteja sofrendo de depressão. Este não é um livro muito animador. Um dos fatores que dificultam a leitura do Apocalipse é saber se estes 3 tipos de julgamentos dos selos, das trombetas e das taças são 3 períodos distintos de julgamento. Eles são consecutivos, mas separados? Será que estes períodos de julgamento vão piorando? Difícil afirmar. Eu pessoalmente acho que os julgamentos são consecutivos e que ficarão mais intensos no decorrer dos 7 anos de duração da grande tribulação. Se você acha que está complicado, agora é que as coisas começam a ficar difíceis. Há informações ou comentários sobre os 3 tipos de julgamentos, sobre a descrição deles. Os capítulos 7, 10 a 15 e 17 a 19 não estão em ordem cronológica. Imagine que você, que não é muito familiarizado com óperas, assista à apresentação de uma ópera. Imagine que você receba o programa da ópera e descubra que ele está totalmente fora da ordem cronológica, ou ainda que o programa não tenha nada a ver com a ópera em si.
Você procura a programação do primeiro ato, mas ela está no lugar do terceiro ato, ou talvez errado, esteja relacionado ao segundo ato, enfim. Você não acha que deste jeito ia ficar bem difícil de entender qualquer coisa dessa ópera? Pois é justamente com algo assim que você vai se deparar no estudo dos capítulos relacionados aos julgamentos. Preste atenção na ilustração que o teólogo Charles Ryrie fez desta parte do livro do Apocalipse. Imagine que você esteja participando de um jantar no qual um homem comece a contar uma história da viagem de férias que fez com sua mulher 7 anos atrás. Você sabe que as mulheres são muito melhores contadoras de histórias do que os homens, não sabe? Ele começa dizendo que foi na segunda semana de julho, e ela interrompe. Ei, não, pode ter sido na segunda semana de julho, porque sua mãe quebrou a perna na segunda semana de julho, lembra? Ah, foi na primeira. O homem, muito paciente, continua a narração. Mas como a mulher sabe contar a história melhor do que ele, ela continua interrompendo para acrescentar uma informação e outra, e na maioria das vezes, fora da ordem dos acontecimentos. Só quando os dois terminam de contar tudo é que você entende a história toda. É mais ou menos isso que acontece nesses capítulos do Apocalipse. Há 3 julgamentos, provavelmente todos relacionados com a grande tribulação. Entre um julgamento e outro, há o acréscimo de detalhes, que não são relatados na ordem cronológica. Se você estiver avisado disso, não vai se confundir tanto durante a leitura. Mas sabendo disso, em posse da chave mestra, o Espírito Santo, é possível que você encontre a espinha dorsal do texto dos 3 julgamentos. A seguir, vá montando o quebra-cabeça, acrescentando os comentários e pedindo ao Espírito Santo que mostre a você onde cada um dos comentários se encaixa. Existem algumas razões por que o texto que começa no capítulo 6 e vai até a metade do 19 é considerada a parte mais difícil de ser compreendida. Mas esta parte do livro do Apocalipse não é impossível de ser entendida. Minha oração é que com a chave mestra, o Espírito Santo, e esta visão que compartilhei com você, revelada a homens santos de Deus, ajudem você a compreender a parte mais difícil do livro do Apocalipse. Continuaremos o estudo deste livro no próximo programa. Então, até lá, Deus lhe abençoe de uma forma especial e vamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.